Você roubou o colar da minha filha? Questionou a milionária, mas a verdade do ex-detento chocou a todos. Você roubou a minha filha! A voz de Sofia Albuquerque estilhaçou o ambiente elegante do evento de gala em São Paulo como um tiro rompendo o silêncio. Cada conversa morreu. Taças de espumante congelaram no ar. 300 pares de olhos se voltaram para a imponente escadaria onde ela estava. Seu vestido esvoaçante de seda, a fúria irradiando de cada poro. Sua filha, Alice, tremia atrás dela. O rímel escorrendo pelo rosto pálido, agarrando o ar vazio onde um colar deveria estar. Mas era o homem encurralado perto da entrada de serviço que prendia a atenção de todos. Lucas Oliveira, o crachá de funcionário em contraste com seu impecável uniforme de buffet. As mãos ainda segurando uma bandeja prateada. A mansão pulsava com uma tensão súbita. Sirenes uivavam na distância, aproximando-se rapidamente. Os seguranças cercavam-no como lobos farejando a presa. O coração de Lucas martelava, mas ele não se moveu, não vacilou. 34 anos, mal completara um mês de liberdade após uma década atrás das grades, e o mundo já o esmagava de novo. Este colar, anunciou Sofia, erguendo um estojo de veludo vazio para a multidão ver. Está em nossa família há 3 gerações. Vale mais de R$200 mil. E este homem, ela pausou, deixando o desprezo gotejar de cada sílaba. Este criminoso condenado a quem tão graciosamente demos uma segunda chance, roubou-o de nós. A sala explodiu em murmúrios e suspiros. Câmeras de reality show, contratadas para documentar o trabalho de caridade de Sofia, giraram para capturar cada ângulo da destruição pública de Lucas. Isso não era apenas uma acusação, era teatro, uma execução cuidadosamente planejada para o enterrar. Lucas encarou-a diretamente, recusando-se a se encolher. Ele sobrevivera a julgamentos muito piores do que o da alta sociedade. Dona Sofia, eu não peguei nada em sua casa, disse calmamente, embora a raiva borbulhasse sob a superfície. Mentiroso! Gritou alguém da multidão. Outros assentiram, o privilégio enrolado neles como uma armadura, seu veredito já entregue. O comandante Ferreira, chefe da segurança, avançou. 2 metros de músculo e ameaça. Nós o encontramos no andar de cima mais cedo, perto dos quartos. Alegou que estava perdido procurando um banheiro. A copeira me acompanhou, Lucas rebateu, procurando Sandra na multidão. Ela estava paralisada perto da entrada da cozinha, os olhos arregalados de medo, balançando a cabeça em silêncio. Não me arraste para isso, implorava sua expressão. Ele compreendeu. Falar significava perder tudo em um mundo onde os poderosos sempre venciam. Sofia circulou-o como uma predadora, saboreando a caçada. Você sabe o que foi preciso para convencer a diretoria a contratar alguém como você? Eu defendi este programa, eu acreditei na redenção. Sua voz falhou com emoção fabricada. É assim que você retribui a decência? Mas Lucas notou o que a multidão não viu. Alice não estava chorando por um colar roubado. Ela estava apavorada com a mãe. Os hematomas em seus braços não eram de um assalto. Eram recentes, escondidos sob mangas cuidadosamente arranjadas. E quando o aperto de Sofia se intensificou no pulso da filha, a garota estremeceu com o reconhecimento de quem conhece a dor intimamente. A prisão ensinara Lucas a ler pessoas, a notar os detalhes que revelam a verdade sob as mentiras. Ele tinha visto o visitante noturno de Sofia na semana passada, um homem de terno caro esgueirando-se pela entrada do jardim depois da meia-noite. Ele tinha ouvido chamadas telefônicas abafadas sobre complicações com o seguro e proteção de ativos. Algo podre fermentava naquela casa e o colar desaparecido era apenas a superfície. Revistem os bolsos dele, exigiu um convidado. Ferreira o revistou bruscamente, encontrando apenas uma carteira gasta e uma fotografia dobrada da irmã mais nova de Lucas, Mariana, a única família que lhe restava.
O guarda exibiu os achados vazios, mas Sofia não estava satisfeita. Ele obviamente escondeu em algum lugar. Revistem o armário dele, o apartamento. Isso foi premeditado. Lucas recusou-se a implorar ou alegar inocência para pessoas que já o haviam condenado. Em vez disso, tomou uma decisão. Ele esperaria, observaria e reuniria a verdade que todos os outros estavam cegos ou confortáveis demais para ver. Eu não roubei de sua filha, repetiu calmamente, sua voz cortando o caos. Mas alguém roubou. E quando a verdade aparecer, muitas pessoas nesta sala vão desejar ter feito mais perguntas. A multidão explodiu em indignação. O rosto de Sofia ficou vermelho de raiva pela audácia dele. Mas antes que Ferreira pudesse arrastá-lo, a voz de Alice perfurou o barulho. Esperem! Essa única palavra silenciou 300 pessoas. Ela deu um passo à frente, tremendo, os olhos desviando-se entre a mãe e Lucas. Talvez devêssemos... Alice, não! Sofia sibilou, sua máscara maternal escorregando para revelar algo frio e cruel por baixo. A garota recuou imediatamente, mas Lucas tinha visto a rachadura no alicerce, o medo que corria mais fundo do que qualquer furto. Enquanto as sirenes da polícia gritavam mais perto, Lucas permaneceu em pé, sua mente catalogando cada detalhe, cada inconsistência, cada mentira. Eles pensaram que o tinham aprisionado em sua narrativa, destruído-o publicamente antes que ele pudesse se defender. O que eles não sabiam era que ele passara 10 anos aprendendo a sobreviver em jaulas muito mais brutais do que esta mansão dourada. Desta vez, ele não apenas sobreviveria, ele exporia cada segredo que esta família havia enterrado sob sua fortuna. E quando a verdade finalmente viesse à tona, estilhaçaria mais do que reputações, reescreveria tudo o que eles pensavam saber sobre poder, privilégio e justiça. Se você está ansioso para descobrir o que realmente aconteceu com aquele colar e como Lucas revida contra probabilidades impossíveis, certifique-se de estar inscrito, porque esta história está prestes a revelar verdades que farão tudo tremer. A delegacia de polícia cheirava a café velho e promessas quebradas. Lucas ficou algemado a uma mesa de metal por 6 horas antes de finalmente o liberarem. Não porque acreditassem em sua inocência, mas porque a busca de Ferreira não havia encontrado nada. Nenhum colar em seu armário, seu apartamento ou em qualquer outro lugar que eles reviraram, procurando por evidências que não existiam. Você deu sorte desta vez, disse o delegado, deslizando os papéis de soltura pela mesa riscada. Mas estamos de olho em você, Oliveira. Um deslize e você volta para dentro. Lucas assinou sem comentários, pegou seus poucos pertences e saiu para uma cidade que parecia mais fria do que quando ele havia entrado. O dano já estava feito. Pela manhã, seu rosto estava estampado nas redes sociais. Ex-detento acusado de roubo em evento de caridade. As manchetes não mencionavam sua libertação. Elas nunca mencionavam. A empresa de buffet o demitiu antes que ele pudesse sequer se explicar. Questões de responsabilidade, disse o gerente sem olhar nos olhos dele, empurrando um último cheque pela mesa como se estivesse contaminado. 3 semanas de liberdade e Lucas estava de volta exatamente onde o sistema sempre colocava pessoas como ele. Desempregado, suspeito e a um dia ruim da miséria. Mas a devastação profissional não era nada comparada ao custo pessoal. Seu senhorio, um homem nervoso que relutantemente aprovara seu contrato, deixou um aviso de despejo colado em sua porta. Nada pessoal, dizia a nota, o que de alguma forma a tornava pior. Sua irmã Mariana ligou, a voz apertada de preocupação, implorando para que ele fosse morar com a família dela em Minas Gerais. Não é mais seguro para você aí, ela suplicou. Ele não podia fazer isso com ela. Não podia levar sua reputação amaldiçoada para a casa dela, perto dos filhos. Então, ele mentiu, disse que estava tudo bem e a ouviu chorar de qualquer maneira, porque ela o conhecia bem demais para acreditar. Enquanto isso, Sofia Albuquerque estava em toda parte,
Programas de entrevistas matinais, almoços de caridade, entrevistas com jornalistas simpáticos que engoliam sua narrativa de traição e confiança violada. Nós tentamos ajudá-lo, ela dizia, enxugando os olhos secos com um lenço de seda. É isso que acontece quando estendemos a compaixão a pessoas que não merecem. A mídia a amava. A filantropa bonita e ferida que se posicionava bravamente contra o criminoso perigoso que havia se infiltrado em sua casa. As doações para sua fundação triplicaram. Seus seguidores nas redes sociais explodiram. Ela estava transformando a destruição de Lucas em lucro pessoal. E não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer a respeito, exceto observar e ouvir. E lembrar, porque enquanto Sofia se fazia de vítima para as câmeras, Lucas estava fazendo o que 10 anos na prisão o tinham ensinado a fazer de melhor: sobreviver prestando atenção. Ele reassistiu à filmagem das notícias do evento de gala, estudando rostos no fundo. Ele rastreou as aparições públicas de Sofia, notando quando ela parecia genuinamente chateada versus quando estava atuando. E lentamente surgiram as inconsistências. A cronologia não batia. Alice alegou ter notado a falta do colar às 21h47. A gravação de segurança registrou ela correndo até a mãe. Mas Lucas estava servindo bebidas no salão principal das 21h30 às 22h, visível em 3 câmeras diferentes. Quando ele teria tido tempo para roubar algo? Mais interessante era o que a filmagem mostrava. Um homem de terno caro entrando pela entrada do jardim às 21h15. Sem verificação de segurança, sem crachá de convidado. Apenas um breve aceno para Ferreira antes de desaparecer no andar de cima. O mesmo homem que Lucas vira visitando tarde da noite na semana anterior. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você não me conhece, mas eu sei que você é inocente. Precisamos conversar. Lucas encarou a mensagem, cada instinto gritando armadilha. Mas o desespero fazia as pessoas fazerem coisas imprudentes, e ele estava ficando sem opções rapidamente. Ele respondeu: "Quem é você?" A resposta veio imediatamente. "Alguém que já esteve onde você está. Encontre-me no Parque Ibirapuera, Banco Norte, amanhã ao meio-dia. Venha sozinho e certifique-se de não ser seguido." Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ele deitou no colchão fino de seu futuro ex-apartamento, ouvindo as sirenes uivarem pela cidade, e pensou em todas as vezes que o mundo tentara quebrá-lo. Sua condenação injusta aos 24 anos, quando um defensor público recém-formado mal conseguia competir com um promotor, construindo uma carreira em taxas de condenação. Os anos de recursos negados, provas perdidas, testemunhas que de repente não conseguiam se lembrar do que tinham visto. A prisão tinha arrancado tudo o que era suave, tudo o que era esperançoso, mas também havia forjado algo inquebrável em seu âmago. Uma recusa em aceitar a injustiça em silêncio, uma determinação em sobreviver o tempo suficiente para ver a verdade vencer ocasionalmente, mesmo que fosse raro. Seu colega de cela, um velho chamado Osvaldo, que havia cumprido 30 anos antes de ser exonerado, tinha-lhe dito uma vez: "O sistema conta com você desistindo. É assim que eles ganham. Eles tornam a luta tão exaustiva que a rendição parece paz. Não lhes dê essa satisfação." Lucas não havia entendido na época. Agora, com o rosto de Sofia sorrindo em todas as telas, suas mentiras aceitas como verdade absoluta, ele finalmente compreendeu. No dia seguinte, ele pegou 3 linhas de metrô diferentes e dobrou o caminho 2 vezes antes de ir para o Parque Ibirapuera, procurando por vigilância. O homem esperando no Banco Norte era mais jovem do que o esperado. Talvez 30, vestido com jeans desgastados e um moletom com os olhos vigilantes de alguém que aprendera a não confiar em ninguém. "Pedro Costa", disse o homem sem estender a mão. Saía há 18 meses depois de cumprir 7 anos por acusações de hacking.
Estou me reestruturando desde então. O que você quer comigo? Pedro puxou um tablet. Digitou algumas teclas. Ajudar você, se me permitir. Eu tenho acompanhado seu caso. Há algo podre nos Albuquerque e eu tenho as habilidades para cavar onde a polícia não vai. Lucas o estudou, pesando os riscos contra a necessidade desesperada de um aliado. Por que você arriscaria isso? Porque eu sei como é quando pessoas ricas decidem que você é culpado. A mandíbula de Pedro se apertou. E porque alguém me ajudou uma vez quando eu precisei. Estou retribuindo o favor. Era um começo frágil, mas era alguma coisa. Enquanto conversavam, compartilhando histórias de um sistema de justiça que protegia os poderosos e esmagava todos os outros, Lucas sentiu a primeira faísca de esperança desde aquela noite catastrófica. Sofia Albuquerque pensou que o tinha destruído. O que ela não sabia era que acabara de lhe dar uma razão para lutar mais arduamente do que nunca. E desta vez, ele não estaria lutando sozinho. O apartamento de Pedro parecia o delírio de um hacker. 3 monitores brilhando no escuro, cabos serpenteando pelo chão, latas vazias de energético empilhadas no canto. Mas para Lucas era uma sala de guerra. E Pedro era o general de que ele desesperadamente precisava. Certo, disse Pedro, os dedos voando sobre o teclado. Eu estava vasculhando a pegada digital dos Albuquerque. Você estava certo em suspeitar. Há um padrão aqui que não faz sentido para um simples roubo. Lucas inclinou-se sobre o ombro de Pedro, observando os dados rolarem na tela. Registros financeiros, arquivos de redes sociais, carimbos de data e hora de gravações de segurança. Todas as migalhas digitais que pessoas como os Albuquerque pensavam ser invisíveis. Olhe para isto, Pedro ampliou um extrato bancário. 3 dias antes do evento de gala, Sofia transferiu R$250 mil para uma conta offshore. No mesmo dia, ela aumentou a cobertura de seguro daquele colar para corresponder ao valor exato. Fraude de seguro, disse Lucas calmamente, as peças se encaixando. Ela planejou isso antes de eu sequer pisar naquela casa. Melhora. Pedro puxou imagens de segurança das câmeras externas da mansão, ângulos que a polícia convenientemente ignorara. Esta é a entrada do jardim. 21h15 na noite da festa. Assista. Um homem de terno caro apareceu na tela, movendo-se com a confiança de quem pertencia ali. Ele acenou para Ferreira, o chefe de segurança, e desapareceu lá dentro. Sem revista de bolsa, sem verificação de lista de convidados, nada. Quem é ele? Marcelo Gama, incorporador imobiliário, conhecido associado do falecido marido de Sofia e atualmente sob investigação por lavagem de dinheiro. Quer adivinhar para onde ele foi depois de entrar? Lucas já sabia. Quarto da Alice. Bingo. Ele fica lá por exatamente 8 minutos. Sai com um volume no bolso do paletó que não estava lá antes. Depois ele sai pelo mesmo caminho que entrou. E Ferreira apaga esta filmagem do servidor principal, mas não do backup que eu consegui acessar. Lucas sentiu algo que não experimentava há semanas, esperança tingida de raiva. Eles armaram para mim. Tudo foi planejado, não apenas para você. Confira isto. Pedro abriu uma pasta cheia de notícias. A Fundação de Sofia está sob auditoria há 6 meses. Perguntas sobre doações desaparecidas, despesas inflacionadas. O colar sumindo? Distração perfeita. A mídia para de perguntar sobre o dinheiro quando está focada no ex-detento assustador que traiu a confiança dela. Pelas 3 semanas seguintes, Lucas e Pedro trabalharam como homens possuídos. Durante o dia, Lucas pegava empregos pagos em dinheiro, construção, mudança de móveis, qualquer coisa que o mantivesse fora dos registros oficiais. À noite, eles construíam um caso que destruiria as mentiras cuidadosamente construídas dos Albuquerque. Pedro hackeou contas de e-mail, ilegalmente sim, mas Lucas havia parado de se importar com tecnicalidades quando o sistema legal o havia falhado 2 vezes. Os e-mails revelaram uma conspiração mais profunda do que qualquer um deles esperava.
Sofia não estava apenas cometendo fraude de seguro. Ela estava desviando fundos de sua própria fundação de caridade, escondendo ativos de credores e usando o colar como uma conveniente baixa contábil. Mas a verdadeira bomba veio de uma fonte inesperada. Sandra, a copeira que estava aterrorizada demais para defender Lucas na festa. Ela apareceu no apartamento de Pedro uma noite, as mãos tremendo, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Eu não aguento mais", ela disse, desabando em uma cadeira. "Eu vi a dona Sofia machucar aquela menina por anos, e eu não disse nada porque eu precisava deste emprego. Mas depois do que ela fez com o senhor..." Ela pegou o telefone, deslizando fotos. "Eu estava documentando tudo." As fotos embrulharam o estômago de Lucas. Alice com hematomas nos braços, nas costas, nas pernas. Contas médicas por acidentes que aconteciam com frequência suspeita. Mensagens de texto entre Sofia e seu advogado, discutindo como manter Alice gerenciável e obediente. "Ela controla tudo", explicou Sandra. "O dinheiro da Alice, os amigos dela, as sessões de terapia. A menina tentou fugir 2 vezes. Nas 2 vezes, Sofia a encontrou e a trouxe de volta e o abuso piorou. Por que ela não vai à polícia? Ela foi, quando tinha 17 anos. Sabe o que aconteceu? O advogado da Sofia convenceu os policiais de que a Alice estava tendo uma crise de saúde mental, inventando histórias para chamar a atenção. Eles a mandaram para uma clínica psiquiátrica particular por 6 meses. Depois disso, ela parou de tentar. Lucas pensou naquela garota aterrorizada na escadaria, tremendo ao lado da mãe, e sentiu sua determinação endurecer em algo inquebrável. Isso não era mais apenas sobre limpar seu nome, era sobre parar um monstro que se escondera atrás da riqueza e da filantropia por tempo demais. Enquanto isso, a campanha midiática de Sofia continuava. Ela apareceu em um programa de entrevistas diurno, discutindo em lágrimas o trauma de ser vitimada em sua própria casa. Ela escreveu um artigo de opinião sobre o fracasso dos programas de reabilitação prisional. Ela até iniciou um abaixo-assinado para acabar com a iniciativa de reinserção de ex-detentos, reunindo milhares de assinaturas de pessoas que nunca passaram um dia questionando o sistema de justiça. Cada artigo, cada entrevista, cada postagem nas redes sociais era uma faca nas costas de Lucas. Sua irmã parou de atender suas ligações, não porque o tivesse abandonado, mas porque repórteres encontraram o endereço dela, acamparam na porta de sua casa, aterrorizaram seus filhos. Seu oficial de condicional agendou verificações extras, claramente esperando que Lucas escorregasse e violasse seus termos. A pressão era sufocante. Algumas noites, Lucas se sentava em seu apartamento quase vazio. Ele havia vendido a maioria de seus pertences para pagar o aluguel. E se perguntava se valia a pena lutar. Os Albuquerque tinham dinheiro, advogados, conexões. O que ele tinha? Um amigo hacker, uma copeira assustada e provas que talvez nem fossem admissíveis no tribunal. Mas então, ele se lembrava de Osvaldo, seu velho colega de cela, que passara 30 anos na prisão por um crime que não cometeu. "O sistema conta com você desistindo", Osvaldo havia dito. "Não lhes dê essa satisfação." Então Lucas continuou lutando. Ele e Pedro compilaram tudo em uma pasta digital. Filmagens de vídeo, registros financeiros, documentos médicos, correspondências por e-mail. Eles criaram backups, os criptografaram, armazenaram em 3 serviços de nuvem diferentes. Se algo acontecesse com qualquer um deles, a verdade ainda sobreviveria. Eles também fizeram algo mais inteligente. Pedro contatou uma jornalista investigativa chamada Juliana Santos, alguém conhecida por enfrentar famílias poderosas e não recuar. Ela concordou em se encontrar em uma cafeteria no centro, e Lucas assistiu seu rosto mudar enquanto ela revisava as evidências. Isto é enorme",
disse Juliana, rolando os documentos em seu laptop criptografado. Se metade disso for verificada, Sofia Albuquerque vai para a cadeia. Você pode publicar? Perguntou Lucas. Preciso verificar fontes, confirmar a autenticidade, dar aos Albuquerque a chance de responder. Prática jornalística padrão. Mas sim, este é o tipo de história que constrói carreiras. 2 semanas depois, tudo estava pronto. A evidência estava compilada, verificada e pronta. Juliana havia redigido sua matéria, esperando apenas o sinal de Lucas para publicar. Pedro tinha planos de backup para os planos de backup, pronto para inundar as redes sociais com provas se a mídia tradicional falhasse. Lucas parou em frente à mansão Albuquerque uma última vez, observando as luzes brilharem nas janelas, sabendo que as pessoas lá dentro pensavam que tinham vencido. Sofia provavelmente dormia profundamente, convencida de que suas mentiras haviam derrotado outra verdade inconveniente. Alice provavelmente estava acordada, presa em uma prisão que parecia luxo, mas parecia o inferno. Amanhã tudo mudaria. Amanhã a verdade detonaria como uma bomba no centro de suas vidas perfeitas. E Lucas garantiria que o mundo inteiro estivesse assistindo quando isso acontecesse. Ele pegou o telefone e enviou uma mensagem de texto para Juliana Santos. Estamos prontos. Publique. Em seguida, enviou uma mensagem de texto para Pedro. O jogo começou. A preparação estava completa. A armadilha estava montada. Agora vinha o acerto de contas que Sofia Albuquerque nunca viu chegar. E a justiça que nenhuma quantia em dinheiro poderia comprar. O artigo de Juliana Santos foi ao ar às 6h da manhã de uma terça-feira, e às 6h15 a internet estava em chamas. Herdeira Albuquerque exposta, fraude, desvio e o homem que ela incriminou. Dominou todos os feeds de notícias, todos os tópicos em alta, todas as conversas de cafeterias, as salas de reuniões corporativas. O telefone de Sofia começou a tocar antes mesmo que ela visse o artigo. Seu advogado, seu publicitário, membros da diretoria de sua fundação, todos ligando com a mesma urgência em pânico. Quando ela abriu a matéria em seu tablet, suas mãos já tremiam. A evidência era devastadora. A filmagem de segurança mostrava Marcelo Gama entrando em sua casa, indo diretamente para o quarto de Alice e saindo com o colar. Os registros bancários provavam que ela havia transferido dinheiro para o exterior e aumentado a cobertura do seguro dias antes do roubo. E-mails revelavam ela discutindo como incriminar o funcionário ex-detento como o bode expiatório perfeito. Registros médicos documentavam anos de abuso contra Alice, encobertos com dinheiro e ameaças. Mas a pior parte, a parte que fez o sangue de Sofia gelar, eram as gravações. Pedro havia hackeado seu telefone semanas atrás, capturando cada conversa privada. O mundo agora a ouvia rir com seu advogado sobre destruir a credibilidade daquele condenado, planejando suas aparições na mídia, discutindo como silenciar Alice se ela tentasse falar. Às 9h da manhã, repórteres lotavam a mansão Albuquerque como gafanhotos. A polícia chegou logo depois, com mandados de prisão para Sofia. Ferreira, o chefe de segurança, já estava sob custódia, cantando como um passarinho sobre seu papel na conspiração em troca de uma sentença mais leve. Sofia parou em seu hall de mármore, o mesmo local onde havia destruído Lucas 6 semanas antes, assistindo seu império desmoronar em tempo real. A diretoria de sua fundação emitiu uma declaração de emergência suspendendo-a, pendente de investigação. Grandes doadores exigiram reembolsos. Patrocinadores corporativos cortaram laços tão rapidamente que seus comunicados de imprensa se sobrepuseram. Suas contas de mídia social, antes cheias de comentários de adoração, agora afogavam-se em fúria e repulsa. Dona Sofia, a senhora precisa vir conosco, disse o delegado Mendes, o mesmo policial que havia liberado Lucas com um aviso para ficar fora de encrenca.
A ironia não passou despercebida. Isto é um erro, Sofia tentou, sua voz estridente de desespero. Este artigo está cheio de mentiras, evidências forjadas. Senhora, verificamos tudo. Seu advogado é primo de Marcelo Gama. Sua seguradora já sinalizou isso como fraude. O Ministério Público está preparando múltiplas acusações, incluindo conspiração, fraude de seguro, desvio e obstrução da justiça. Eu quero falar com meu advogado. A senhora pode ligar da delegacia. Enquanto a conduziam algemada, as câmeras disparavam como flashes de relâmpago. Cada grande rede transmitia a filmagem ao vivo. A socialite filantropa, pijama de seda sob um casaco apressadamente jogado, sendo conduzida a uma viatura policial. A mesma mídia que a havia elevado agora a despedaçava com selvagem satisfação. Dentro da mansão, Alice observava da janela do seu quarto lágrimas escorrendo pelo rosto, mas pela primeira vez em anos eram lágrimas de alívio. Sandra estava ao lado dela, a mão no ombro da garota, ambas testemunhando o fim de um pesadelo. Do outro lado da cidade, Lucas estava sentado no apartamento de Pedro, assistindo à cobertura das notícias com uma expressão de tranquila satisfação. Seu telefone não parava de tocar. Repórteres solicitando entrevistas, advogados discutindo processos civis contra os Albuquerque, o programa de reinserção de ex-detentos oferecendo-lhe qualquer posição que ele quisesse. Mas a ligação que mais importava veio de sua irmã Mariana, soluçando de alegria. Estão dizendo que você era inocente o tempo todo. Estão reabrindo seu caso original, Lucas. Sua condenação pode ser anulada. 10 anos. Uma década de sua vida roubada por um sistema que acreditava em promotores mais do que em provas, por um defensor público que estava sobrecarregado e despreparado, por um júri que via seu bairro e fazia suposições. E agora, porque ele se recusara a ficar em silêncio ao ser falsamente acusado uma segunda vez, a verdade sobre a primeira injustiça poderia finalmente surgir. A senhora Juliana quer investigar seu julgamento original, disse Pedro, desligando o próprio telefone. Ela acha que há outra história ali. Talvez outras pessoas foram condenadas pelo mesmo promotor usando as mesmas táticas sujas. Lucas assentiu lentamente. O peso dessa possibilidade caindo sobre ele. A vindicação de um homem poderia abrir portas para dezenas, talvez centenas de outros apodrecendo em celas por crimes que não cometeram. Naquela tarde, o artigo de acompanhamento de Juliana Santos foi lançado. O homem que eles não conseguiram quebrar. A história de Lucas Oliveira. Detalhava sua condenação injusta, sua década na prisão mantendo a inocência, sua libertação para um mundo que não o contrataria e sua recusa em aceitar ser incriminado uma segunda vez. O artigo o pintava não como uma vítima, mas como alguém que transformou a injustiça em combustível para expor a corrupção. A resposta foi avassaladora. Um grupo de defesa legal ofereceu-se para representá-lo pro bono, na anulação de sua condenação. Uma editora queria comprar os direitos de sua história de vida. Ofertas de emprego inundaram. Não posições de caridade, mas empregos reais de empresas genuinamente interessadas em suas habilidades e resiliência. Mas Lucas não estava interessado em celebridade ou turnês de vingança. Ele se reuniu com Juliana e várias organizações de defesa para discutir algo mais significativo: reforma prisional, melhor fiscalização dos promotores, sistemas de apoio para ex-detentos, tentando reconstruir vidas em uma sociedade projetada para mantê-los desesperados. Enquanto isso, a queda em desgraça de Sofia continuava seu colapso espetacular. Na prisão, despojada de sua riqueza e influência, ela se tornou apenas mais uma detenta, anônima, impotente, esquecida. Sua fundação se dissolveu, bens apreendidos para compensar as vítimas de seu desvio. Sua mansão foi vendida em leilão, os lucros destinados às instituições de caridade das quais ela havia roubado.
Até seu nome se tornou sinônimo de hipocrisia e abuso de privilégio. Alice, agora morando em Minas Gerais e em terapia intensiva, reconstruiu lentamente sua identidade separada da sombra da mãe. Ela se matriculou na faculdade, estudando serviço social, com planos de ajudar sobreviventes de abuso. Em um ensaio poderoso publicado no jornal de Juliana, ela escreveu: "Minha mãe me ensinou que riqueza e status podiam esconder qualquer pecado. Lucas Oliveira me ensinou que coragem e verdade são mais poderosos do que ambos. Vou passar minha vida provando que ele estava certo." Os dois se encontraram ocasionalmente, inicialmente constrangidos, mas gradualmente desenvolvendo uma amizade cautelosa, construída sobre a compreensão mútua da sobrevivência. Alice testemunhou em várias audiências sobre a reforma de promotores, seu status como uma mulher branca e rica, emprestando credibilidade a argumentos que pessoas como Lucas vinham fazendo há décadas. Sandra, a copeira que finalmente encontrou coragem para dizer a verdade, recebeu proteção e apoio da ONG de Lucas. Ela testemunhou em 4 outros casos envolvendo abuso doméstico em lares ricos, seu conhecimento interno ajudando os promotores a entender como o dinheiro esconde a violência. "O Sr. Lucas me deu permissão para ser corajosa", disse ela em uma entrevista. "Se ele podia lutar contra todo o sistema, eu podia contar a verdade sobre uma família. Mas talvez o impacto mais profundo tenha sido em uma escala menor e mais pessoal. Lucas começou a ser voluntário na prisão, onde havia cumprido 10 anos, realizando workshops para detentos atuais sobre defesa legal e como manter a esperança. Ele compartilhou sua história não para inspirar pena, mas para provar que a sobrevivência era possível, que o sistema podia ser vencido, que as vozes das celas poderiam eventualmente ser ouvidas nos tribunais. Osvaldo, seu velho colega de cela, havia falecido 2 anos antes da exoneração de Lucas, nunca vendo sua própria condenação ser anulada. Mas Lucas garantiu que o caso de Osvaldo fosse investigado póstumamente, limpando finalmente seu nome e garantindo uma indenização para sua família sobrevivente. "Ele me disse para nunca desistir", disse Lucas no serviço memorial. "Eu devo tudo a ele." No aniversário de 1 ano do artigo explosivo de Juliana, Lucas estava nas escadarias do fórum, onde Sofia havia sido sentenciada, cercado por dezenas de exonerados, cujos casos sua advocacia ajudara a anular. As câmeras capturaram o momento, mas isso não era sobre a atenção da mídia. Era sobre solidariedade, sobre provar que a justiça atrasada ainda podia se tornar justiça entregue. "Há 1 ano, eu era um ex-detento acusado de roubo, presumido culpado por causa do meu passado", disse Lucas à multidão. "Hoje, sou um homem livre dedicado a garantir que outros não sofram o que eu sofri. A melhor vingança não é destruir aqueles que o feriram, é construir algo que eles nunca pensaram que você fosse capaz. É provar que seu valor não é determinado pelo seu pior dia, ou seu CEP ou sua origem. É mostrar ao mundo que a resiliência, a verdade e a coragem sempre sobreviverão às mentiras. Não importa quão bem financiadas essas mentiras possam estar." O discurso se tornou viral, compartilhado em todas as plataformas, citado em cerimônias de formatura e sessões de treinamento de ativismo. Lucas Oliveira se tornou um símbolo, não de vitimização, mas do que acontece quando as pessoas se recusam a aceitar a injustiça como inevitável. Sofia Albuquerque tentou destruí-lo 2 vezes. Confiante de que riqueza e status sempre triunfariam sobre a verdade. Ela subestimou o poder de um homem sem nada a perder e tudo para lutar. Ela esqueceu que o oponente mais perigoso não é o que tem recursos, mas o que tem uma convicção inabalável em sua própria inocência. No final, a justiça não foi apenas Sofia indo para a prisão,
ou Lucas sendo exonerado. Foi sobre mudança sistêmica, vidas salvas, famílias reunidas e um futuro onde menos pessoas teriam que lutar as batalhas que Lucas lutou. O colar que começou tudo, valendo 200 mil reais, não era nada comparado ao valor da verdade que não podia ser comprada ou vendida. Se esta história o tocou, se você acredita que vale a pena lutar por justiça e redenção, inscreva-se neste canal e compartilhe a história de Lucas. Porque em algum lugar agora, alguém está sentado em uma cela por um crime que não cometeu, esperando que o mundo finalmente ouça. Seja parte de garantir que eles sejam ouvidos.